Bom dia, ou tarde, ou noite, para todos os meus queridos irmãos e irmãs que estão ao vivo neste momento nos assistindo. Uma saudação especial também para todas as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de se congregar na nossa igreja. Eu cumprimento vocês com muito carinho e convido vocês também para continuarem assistindo ao vivo as transmissões. E quando Deus permitir as igrejas se abrirem novamente, para que vocês possam estar conosco assistindo e recebendo a imposição das mãos e a profecia, para que sejam usados os dons espirituais na congregação e vocês consigam desfrutar e participar daquela formosa bênção espiritual que Deus deu para todos nós. Então, por enquanto, convido vocês a lerem a Bíblia e esperarem em Deus, confiarem em Deus. Vocês têm que ter muita paciência, vocês têm que orar a Deus, porque ficando em desespero, nós não atingimos nada. Nos enchendo de estresse, de depressão, ficando em desespero, ficando com raiva, ficando bravo, ficando amargurado. Nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas. Só resolvemos os nossos problemas confiando em Deus, orando para Deus, confiando nele. E vocês perfeitamente podem orar para Ele e falar: Deus, tem misericórdia de nós. Se você não sabe orar, simplesmente fala com Deus e fala: Deus, tem misericórdia, porque eu sei que existes. Me ouve a minha família, olha para minha família, olha os meus filhos rebeldes, ou os esposos, as esposas rebeldes, teimosos. Olha os meus pais, os meus parentes, os meus inimigos que eu tenho. Todas aquelas coisas vocês podem falar para Deus em oração e clamar para Ele também se vocês estão passando por situações difíceis no meio do seu lar, da sua família. Pede para Deus, mas não fica em desespero, não fica angustiado, porque é isso que o diabo quer, destruir as almas. O diabo quer destruir a paz interior do coração da pessoa. É isso que o diabo quer, e também roubar e levar embora, tirar muitas almas e levar elas para o inferno. É isso que o diabo quer. Vocês não deixem ele ganhar essa luta, essa batalha. Vocês confiem, orem para Deus, leiam a Bíblia. Adquiram uma Bíblia e leiam os Salmos, leiam os Evangelhos, a vida do Senhor Jesus, para vocês se encherem de paz, de alegria, de otimismo, e vocês vão saber confiar, esperar e ter paciência, porque nos momentos de tribulação temos que ter paciência e esperar só em Deus. Então é esse o meu convite para vocês, e hoje, antes de começar o nosso formoso ensinamento, hoje nós vamos cantar para o Senhor o hino número 19, e no número 19, que chama Ó Quão Doce. Vamos cantar para a honra e a glória do Senhor. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato
confiar en Cristo. Cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Glória e honra sejam para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor por mais uma chance que Ele nos dá de estarmos aqui diante do nosso Deus. Nós estamos na presença do Senhor. Deus está conosco. Ele está nos vendo, Ele está nos ouvindo. Por causa disso, nós temos que ser reverentes e ter o nosso coração disposto para aprender e para levar esse ensinamento ao nosso coração, às nossas almas e fazer todos os ensinamentos dele, toda a palavra dele. Vamos agradar a Deus para nós vermos a felicidade chegar na nossa vida. E hoje nós vamos estar meditando na justiça que vem pela fé. O nosso Deus, Ele faz justiça para todos os seres humanos por meio da fé no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, a justiça de Deus vem pela fé, que é o mesmo Evangelho de Cristo, e não vem pela lei de Moisés, a justiça de Deus. Nós hoje vamos ver ao respeito da justiça de Deus, que vem somente, eu volto a falar, pela fé do Evangelho de Cristo e não pela lei de Moisés. Por causa disso, hoje nós vamos ver esses dois caminhos e nós vamos escolher um caminho, o caminho da justiça que vem pela fé de Cristo, pela fé, pelo Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. E nós vamos meditar para aprender a doutrina e para ter ela no nosso coração e para nos apaixonarmos mais do nosso Deus. Então, vamos falar dessa justiça que a Bíblia sempre fala dela. A Bíblia sempre fala do justo. E a Bíblia também fala daqueles que se justificam. Então, nós vamos falar da justiça de Deus, que é pela fé do Evangelho. É o Evangelho. Então, em Gênesis, nós vamos ver a primeira pessoa que Deus justificou, que Deus deixou participar da sua justiça. Em Gênesis 15:6, Gênesis 15:6, eu acho que vocês já tiveram um pouco mais de prática procurando os livros da Bíblia. E em Gênesis capítulo 15, no verso 6, Deus está falando com Abraão. E Deus fala com Abraão e promete para ele que ele vai dar para ele um filho. No meio de todas as promessas que ele fez, ele disse que ele seria pai de muitas nações.
E depois disse para ele que a esposa dele era estéril, a Sara, ela não conseguia ter filhos, e Deus disse para ele que daria para ele uma descendência e que ele teria um filho. E aqui no verso 5, antes de passar para o 6, que é aquele que nos interessa, no verso 5 fala que Deus levou ele para fora e disse para Abraão, quer dizer, tirou ele da casa dele. E disse para ele, sai, olhe agora para os céus e as estrelas. Se podes contá-las, diz. Se você puder, conta elas. E disse para ele, assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. Mas essa descendência que Deus falou para Abraão era parcialmente física, não é? Porque todas as gerações o povo foi se multiplicando e as pessoas no mundo todo foram se multiplicando e agora nós temos milhares de seres humanos. Então, vemos que realmente se cumpriu o que Deus disse para Abraão, que ele contasse as estrelas e desse jeito seria a sua descendência. Muitas pessoas, mas no meio desses milhões de pessoas que nós contamos, será que todos eles são filhos de Abraão? Acho que não. Temos que duvidar disso aí. Temos que ler a Bíblia, porque não todos eles são filhos de Abraão, são descendência de Abraão. Porque nós já vimos pela palavra, pela doutrina, que os descendentes de Abraão são os seguidores do verdadeiro evangelho de Cristo. E é feito de pessoas de muitas nações. Então, é eles para quem Deus falava, assim será a tua descendência para Abraão. E no verso 6, que é o que me interessa, fala, ele creu, quer dizer, Abraão acreditou em Deus. Quando Deus disse para ele que ele seria pai, que a descendência dele seria como as estrelas do céu, fala que Abraão acreditou em Deus. Ele disse para ele, sim, Senhor, eu acredito em ti. Eu acredito que é verdade, que a minha descendência será como as estrelas do céu, porque tu dizeste, Senhor, então eu acredito. E no momento que ele acreditou, Deus contou isso como justiça, fala. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Então, no decorrer da nossa leitura hoje, ao respeito da justiça, vamos perceber o que significa também a justiça, o que é a justiça e por que Deus diz que foi contado ou foi imputado para Abraão como justiça ter acreditado no Senhor, não só ter acreditado, mas ter obedecido a Deus. Então, vamos passar para os Salmos. Já vocês sabem que os Salmos estão mais ou menos na metade da Bíblia, no 15. No Salmos 15, no Salmo número 15, no verso número 2. Eu vou dar para vocês um tempinho para procurarem no Salmos 15, no verso 2. Este salmo tão formoso que ele é, eu convido vocês para lerem e tomara que vocês decorem ele. Quando vocês estiverem tristes, com tribulação, no momento de tristeza, desolação, desespero, então fala esse verso, esse Salmos 15, recita ele para Deus e você vai ver como sua alma vai ficar alegre nesse Salmo 15. Vamos ler no verso 2, mas no verso 1 fala, Senhor, tem uma pergunta que diz, quem habitará em teu tabernáculo? Quem morará em teu Monte Santo, Senhor? Nós já lemos que o tabernáculo e o Monte Santo é a mesma coisa e é Cristo e a igreja dele. E eles fazem essa pergunta e vem a resposta divina. O que anda em integridade e faz justiça e fala a verdade em seu coração. Nós estamos destacando a palavra justiça. Então, fala que aquele que anda em integridade e faz justiça, e fala a verdade em seu coração. Então, quer dizer que a justiça vai junto das boas obras.
das boas atitudes ou ações que possa ter um ser humano. Porque fala que tem que ser íntegro, que tem que falar a verdade e ter essa verdade no coração. A justiça, nós vemos que tem a ver com fazer o que é reto, justo, íntegro, honesto, sábio. Essa justiça tem a ver com isso aí. Em outras palavras, tem a ver com não pecar. Não pecar. Se você acha uma pessoa, homem ou mulher, roubando outra pessoa, você pode pensar, isso aí é injusto. Ele não tem justiça, porque ele está roubando e tirando de outra pessoa. Se você achar alguém, ou você vê alguém fazendo um assassinato, ou um homicídio, você fala, isso aí é injusto, essa pessoa não tem justiça. Além de outras coisas, além do que nós poderíamos falar, não tem consciência, não tem nada. Essa pessoa não tem justiça, porque se ela fosse justa, ela não faz isso que ela está fazendo agora. Ela não faria mal para ninguém. E desse jeito são todos os pecados. O adultério, por exemplo, a fornicação. É muito injusto. Um lar, um casamento que tá indo bem, tem os seus filhos, ela confia nele, ele confia nela. Ela confia no amor, na fidelidade dele, e ele confia no amor, na fidelidade dela. E um dia desses, o diabo entra e faz um dos dois fazer um adultério, uma fornicação, e o outro fala, é muito injusto. Que injustiça você fez comigo? Você é injusto ou você é injusta. Eu não merecia sofrer desse jeito por causa da injustiça, da sua injustiça. Então, a justiça. Deus faz a justiça e Deus justifica. E todos nós queremos que Deus nos justifique pelas nossas boas obras. Não que Deus vai nos julgar pelas nossas obras ruins ou más, mas que Deus fale, os meus filhos fazem a justiça, as minhas filhas fazem justiça. Porque a justiça vem por meio do evangelho de Cristo e da fé, não da lei de Moisés. Vejam que aqueles que cumpriram a lei de Moisés, quando a lei estava no auge dela, ninguém foi justificado por ela, porque todos pecaram e eles foram rejeitos da glória de Deus. Então, não houve justificação. Deus não fez justiça com nenhum deles, daqueles seguidores da lei de Moisés. Abraão, quando Deus falou com ele, fala que isso lhe foi imputado como justiça, ter acreditado no Senhor, ainda não tinha começado a lei de Moisés, e Deus já tinha falado que Abraão era um homem justo e que ele era da justiça, ele fazia parte da fé. Deus tinha dito que ele era o seguidor da fé, do evangelho, e para ele tinha sido imputado como justiça a atitude dele de ter acreditado em Deus e ter obedecido ele. Então, é aí onde nós vamos vendo o que significa justiça e quão importante é a justiça. Vamos passar para o Salmos 37. Para o Salmos 37, no verso 6. Fala o verso 5, entrega ao Senhor teu caminho, a tua vida, e confia nele, confia em Deus, e Ele atuará e fará um milagre, muitas coisas na tua vida. E fala no 6, Deus exibirá a tua justiça, como a luz, quer dizer, vai iluminar. O homem que faz justiça, a mulher que faz justiça,
ela começa a iluminar e dar luz e resplandecer nas trevas, iluminar aqueles que estão em trevas. Exibirá a tua justiça como a luz e teu direito como o meio-dia. Os teus direitos, como você faz a justiça, os seus direitos são bons. Então, fala que como meio-dia, porque isso aí é para o homem e a mulher que fazem justiça. Mas essa justiça, só Deus é quem dá ela para os seus seguidores, por meio do Evangelho de Cristo, não por meio da lei de Moisés. Vamos passar para os Salmos 85, no verso número 10. Salmos 85, no verso 10, fala: a misericórdia e a verdade de Deus se encontraram. Quando fala aqui da verdade de Deus, fala da doutrina dele, do caminho verdadeiro que leva para Deus, daquela verdade que Jesus pregou quando ele esteve na terra, do reino dos céus. É essa verdade, o caminho, a vida, é a palavra do evangelho verdadeiro de Cristo. E fala: a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz, a justiça que tem a ver aqui com a mesma misericórdia e a paz se beijaram, fala. Nós já tínhamos lido esse verso aqui, mas de uma outra perspectiva, e agora nós lemos desde a perspectiva da justiça. Então fala: a justiça e a paz se beijaram. Porque Deus quer que os filhos dele e as filhas dele, as criaturas dele, façam a justiça. E para que possam chamar eles de justos, de retos. É isso que nós hoje estamos vendo. E aqui a palavra misericórdia, nós achamos ela por toda a Bíblia. Vamos passar para Isaías. Vamos passar aqui para Isaías, no capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1 de Isaías, que fala no verso 26. No verso 26 do capítulo 1 de Isaías, o Senhor diz aqui, o Senhor aqui, no contexto, fala para o profeta Isaías, faz um chamado para ele, que ele fosse e pregasse e profetizasse para os habitantes de Jerusalém. Que ele pregasse para eles as boas novas de salvação que viriam no futuro, a justiça que seria dada no futuro, a justiça de Deus. E fala, então o Senhor falava para ele: profetiza. Fala para eles que nos últimos dias tudo que eu farei, no 25, e voltarei minha mão contra ti e limparei até o mais profundo tuas escórias e tirarei os teus pecados, vou te limpar, vou tirar de você a vontade de pecar no seu corpo e você vai viver uma vida santa, reta. Isso o que significa o verso 25. Tirarei todas as tuas impurezas. As impurezas são os pecados, as injustiças. E no 26 fala: restaurarei os juízes, como no princípio. Vou restaurar os teus juízes como no princípio, falando daqueles homens e mulheres que iam ensinar e pregar o evangelho verdadeiro de Cristo. E pregando o verdadeiro evangelho de Cristo e falando daquilo que tinha que se fazer e não fazer, essas pessoas iam virar uns juízes no sentido espiritual e conselheiros no sentido espiritual que guiariam
o caminho do homem e a mulher para que eles fossem até a vida eterna. Isso é verdade, porque nós achamos em Efésios 4 que diz que o Senhor Jesus, na igreja dele, deixou pastores, mestres, apóstolos, profetas, para que a obra do Evangelho fosse espalhada pelo mundo todo e os corações de homens e mulheres fossem santos e perfeitos. Então, são esses juízes que fala aqui: restaurarei os juízes como no princípio e teus conselheiros, que são os mesmos juízes, como eram antes. Então, lhe chamarão cidade de justiça. Mas essa cidade não é uma cidade física, é a igreja do Senhor Jesus. Lhe chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Por que vão falar para a igreja do Senhor Jesus que ela é uma cidade de justiça ou uma cidade fiel? Porque todos os integrantes dela são homens e mulheres que não pecam, não estão pecando. E é por causa disso que ele fala, é a cidade fiel, a cidade de justiça, a igreja de Jesus. Uma igreja pura, sem mancha e sem ruga. O Senhor falou, desse jeito eu vou preparar e eu vou limpar. Como diz aqui, tirarei as impurezas, tirarei as escórias e vou aperfeiçoar ela para mim mesmo, o Senhor Jesus disse. Eu farei para mim mesmo uma igreja perfeita, sem mancha e sem ruga. Uma igreja que chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Então, nós estamos entendendo agora o que é a justiça. Vamos continuar em Isaías 32:1. 32:1 diz... Em Isaías 32:1, continuam as promessas, tem um título menor que fala o Messias justo, o Rei, o nosso Senhor Jesus, justo, que faz a justiça. No verso número 2, no verso 1, fala, eis que reinará um rei com retidão nos últimos tempos, nos últimos dias. Porque nós estamos lendo aqui em Isaías o profeta, muitos séculos antes de ter vindo o Senhor Jesus. E aqui Deus já promete para o futuro, ou para os últimos dias, falando para eles, eis que reinará um rei com retidão. Com retidão. E os magistrados governarão com justiça. Esses magistrados são os crentes em Cristo. Esses magistrados são os mesmos homens e mulheres que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, aqueles filhos e filhas de Deus que não fazem o pecado. E fala que aquele rei vai reinar com retidão, porque ele vai saber ensinar para todos os seguidores dele e aqueles que acreditam nele. Então, ele vai falar para eles que vai ser imputado como justiça, como ele fez com Abraão, que foi lhe imputado como justiça ele ter ouvido e acreditado e obedecido a Deus. E no Evangelho do nosso Senhor Jesus, que também é a fé, é a mesma coisa. Nós ouvimos a palavra, acreditamos e obedecemos e então falamos, temos fé no Evangelho de Cristo Jesus. Eu tenho fé. Porque eu acreditei no Senhor, eu ouvi o Senhor, acreditei nele e eu sigo ele. E depois ele vai me imputar isso como justiça, tudo o que eu fizer na minha vida, ou tudo que eu serei na minha vida. Ele vai dizer, essa mulher é justa, aquele homem é justiça, porque ele faz a justiça. Vamos continuar aqui em Isaías 42. Isaías 42... No verso 1. No verso 1 e no verso 3. Isaías 42, 1 e 3. E diz, o Senhor aqui, na profecia dele, de Isaías, falando para o futuro, antes de nascer o Senhor Jesus, antes de ele estar na terra, e diz, eis aqui meu servo, eu o sustentarei.
meu escolhido, o Pai falava se referindo ao Senhor Jesus. Eu sustentarei ele, o meu escolhido em quem minha alma tem contentamento. Pus sobre ele o meu espírito, ele anunciará a justiça. Ele anunciará a justiça das nações. Vamos perceber aqui que ele não fala, que Deus não fala já. A justiça vem por ter cumprido a lei de Moisés. Aqui o Senhor já, mesmo que fosse na época de Isaías o profeta e estivesse vigente a lei de Moisés, todos eles tinham que cumprir a lei de Moisés. Até que Jesus veio no mundo e morreu na cruz, que ele anulou e tirou a lei de Moisés. Mas aí Deus não vai mais justificar ninguém pela lei de Moisés e Deus não vai investigar nem julgar ninguém mais por não ter feito a lei de Moisés, porque eles trabalharam no sábado ou comeram porco, enfim, diferentes coisas. Ele não vai mais dizer isso aí. Ele vai perguntar por que você não acreditou em Cristo, por que você não seguiu o evangelho verdadeiro, a justiça, o caminho da justiça, que é o evangelho verdadeiro de Cristo. Por aquele meio é que Deus vai julgar as nações, o mundo, todas as pessoas, toda a humanidade. Ele vai julgar por meio daquela justiça que vem pela fé em Cristo, pelo Evangelho de Cristo. É esse o único caminho que resta, que nós temos hoje. E fala aqui, eis aqui meu servo, eu o sustentarei, meu escolhido, em quem minha alma tem contentamento, pus sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça das nações, porque ele vai ensinar para eles o evangelho e vai falar com eles a respeito da palavra, e as pessoas vão ter que se arrepender, porque ele, além disso, quando eles se arrependem, ele vai perdoar os pecados deles, vai limpar, purificar eles, vai endireitar as vidas espirituais deles, vai tirar do coração deles tudo que é ruim e eles vão começar a fazer tudo que é de Deus, vão começar a agradar a Deus, vão caminhar pelo caminho da justiça. Então é essa justiça que o Senhor estaria e está imputando desde faz mais de 2000 anos para todas as pessoas que acreditam nele. Ele trará a justiça, anunciará a justiça. E no verso 3 fala, a cana gasta não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Quer dizer, uma cana, quando ela está gasta, bem, se referindo ao milho, por exemplo, a árvore de milho ou a árvore de trigo, então estava a haste dela estava um pouco quebrada. E alguém poderia dizer, isso aqui não serve mais, e tira e destrói. Mas outra pessoa poderia falar, não, isso aqui pode voltar. Então endireita a haste para ela voltar, e ela volte a ter vida depois. Se é a cana de milho, vai endireitar ela, e ela vai voltar a ter fruto. Mas outro poderia falar, não, isso aqui não serve mais, então destrói ela, arranca ela e tira ela e destrói. É isso o que diz aqui, não quebrará a cana gasta. O Senhor Jesus, para aqueles que estavam pecando, ele achou aqueles que estavam pecando, mas aqueles que estavam pecando falaram, Senhor, tem misericórdia de mim. É essa a cana gasta. Eles estavam pecando e parece que eles eram imprestáveis, mas o Senhor disse, como eles estão clamando, eu vou perdoar eles, vou limpar eles, e esse homem vai ser um bom crente, um bom filho de Deus ou uma boa filha de Deus. É isso que significa a cana gasta não quebrará nem apagará o pavio que fumega. É claro, quando uma vela está ainda fumegando e ela tem ainda um pouquinho de fogo vermelho, alguém poderia apagar, não é? Porque não serve mais. Mas outra pessoa fala, não, eu vou dar mais um ventinho para ela voltar até a luz. Então, assopra um pouquinho e a vela volta a se acender. É isso. O Senhor Jesus, ele estava dando as chances, as oportunidades para os seres humanos. Quando o Senhor Jesus, tem uma história que fala que o Senhor Jesus ele estava na cruz, sendo crucificado, e tinha 2 homens, um de cada lado dele.
E um deles disse para ele: Senhor, quando estejas no teu reino, se lembre de mim. Ele estava crucificado porque ele tinha sido mau, ele tinha feito todos os pecados. Por causa disso, ele estava lá na cruz para ele ser morto, crucificado lá. Então ele foi pendurado pelos pecados dele, aquele homem. Mas o fato dele falar para o Senhor Jesus: Senhor, se lembra de mim, o Senhor viu nele um tipo de arrependimento e ao mesmo tempo ele acreditou no Senhor. Então, era ele aquele pavio que fumega e ele poderia continuar dando luz, ou aquela cana gasta que poderia ser endireitada e dando mais fruto. Foi isso que o Senhor fez. E o Senhor, sendo tão misericordioso, falou: sim, você hoje estará no paraíso comigo. O Senhor também fez isso com a mulher adúltera. O Senhor deu justiça para ela, imputou justiça para ela do mesmo jeito com a mulher adúltera. Ela tinha feito aquele adultério e traziam ela para apedrejar ela, conforme a lei de Moisés. E o Senhor Jesus querendo salvar ela porque viu que ela era um pavio que fumega ou uma cana gasta. O Senhor disse: eu vou dar mais uma chance para essa mulher se arrepender e viver uma vida santa e reta, uma vida de justiça. Então é quando o Senhor, ele teve a ideia, na sabedoria dele, de falar: quem estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. E como não tinha nenhum, porque todos tinham pecados, então eles foram embora e ele falou para ela: como ninguém te condenou, eu também não vou te condenar, vou te dar mais uma chance, então vai e não peca mais. É isso. E a mulher, com certeza, ela se foi e nunca mais pecou, porque Deus deu a chance para ela, porque ela era aquela cana gasta, aquele pavio que fumega, e o Senhor estava imputando justiça para eles. Então, é por causa disso que fala no verso 3 aqui de Isaías 42:3, a cana gasta não quebrará. Quem não vai quebrar? Aquele servo que viria, aquele rei, porque nós estamos falando aqui na antiguidade do profeta Isaías, que ele falava para o futuro, que foi o que o Senhor Jesus viveu, fazendo tantas maravilhas no futuro. A cana gasta não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, fará justiça de acordo com a verdade. Ele fará o quê? Trará a justiça com a verdade do que ele estava pregando, fazendo, aqueles milagres, sinais, prodígios, perdoando os pecados, salvando as vidas, consolando elas, curando e salvando elas. Ele estava trazendo justiça para as pessoas. Justiça. Essa é a obra do nosso Senhor Jesus. A justiça vem pela fé do Evangelho verdadeiro de Cristo. Não por nenhum outro meio nem caminho, não vem pela lei de Moisés. Vamos continuar em Isaías 30 e Mateus. Agora vamos passar para Mateus 3. No Novo Testamento, agora vamos passar para o Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. No capítulo 3, verso 15. Mateus, capítulo 3, no verso 15. E aqui em Mateus, que o Senhor Jesus está já... Isso aqui já é o futuro. Aqui em Mateus já é aquele futuro, aqueles últimos dias, quando apareceria o rei, quando apareceria o Messias, o Salvador, o servo de Deus. Então, isso aqui já é o futuro. Então, aqui temos o Senhor Jesus lá na terra, em Jerusalém, com os discípulos dele e as pessoas que seguiam ele. E João batizou ele. Ele foi onde João o Batista para que ele batizasse o Senhor Jesus, porque ele tinha que cumprir com todos os regulamentos e os requisitos da lei antes dele morrer na cruz do Calvário. Ele tinha que cumprir com toda a lei e, ao mesmo tempo, ele tinha que começar o evangelho do nosso Senhor Jesus. E como ele estava fazendo aqueles dois trabalhos, aquelas duas funções, cumprindo a lei de Moisés e ao mesmo tempo começando a igreja do nosso Senhor Jesus e a pregação do evangelho, por causa disso ele tinha que ser batizado em água para dar exemplo para os seguidores dele, que daí para frente eles teriam de se batizar.
foi para todos de muito escândalo naquela época. Para todos os seguidores da lei de Moisés, foi um escândalo que João Batista estivesse batizando lá no Rio Jordão, e ainda mais quando o Senhor Jesus foi lá ser batizado. Então, todos ficaram confusos e diziam que ele era mentiroso e enganador. Mas nós temos visto os sinais e a manifestação dele até o dia de hoje, depois de se passarem mais de 2000 anos. Hoje nós vemos o Deus vivente, nós vemos o Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Rei, se manifestando nas nossas vidas. E é por causa disso que nós não ficamos escandalizados, nós acreditamos no Senhor, porque Ele está nos dando as evidências, as provas da existência dele, que Ele vive, que todas essas coisas escritas aqui hoje se cumprem nas nossas vidas, elas são uma realidade, e por causa disso nós acreditamos. Não é que nós estamos sendo enganados por um mito, uma lenda, mas é que nós estamos vivendo a mão de Deus, nós estamos vendo que a mão dele está hoje se manifestando. Então, aqui, falando da justiça e falando dos escândalos pelo Senhor ter se batizado em água, fala aqui no verso 15, diz: mas Jesus... É que o Senhor veio para ser batizado por João, mas João tentava impedir ele, dizendo: eu necessito ser batizado por ti, Senhor, e tu vens a mim? Então Jesus lhe respondeu: deixa por hora, porque você não entende, mas você vai entender depois. Deixa, porque assim convém que cumpramos toda a justiça. Nós temos que cumprir toda a justiça. Nós temos que cumprir aquela justiça que Deus falou primeiro e colocou ele no meio daquela justiça que ele falou para Abraão. Ainda não tinha a lei de Moisés. Então o Senhor fala para ele: deixa por hora, porque ainda não entendes, mas assim convém que cumpramos toda a justiça. E então João obedeceu e batizou o Senhor em água e deixou assim. E Deus revelou para ele depois por que isso aconteceu. Bem, agora vamos passar para Romanos 1:17. Vamos passar para Romanos 1:17. Nós estamos falando da justiça de Deus, ou a justiça que vem pela fé. E que a justiça, quem tem que fazer ela? Os homens e as mulheres que seguem o verdadeiro evangelho do nosso Senhor. E que Deus estará justificando ou julgando os homens ou a humanidade por meio da justiça que vem do evangelho de Cristo. Não pela justiça que tinha na lei de Moisés, porque não houve justiça na lei de Moisés. Não houve justiça, mas teve injustiça lá. Todos eles pecaram, todos. Mas no Evangelho, os seguidores de Cristo, neles haverá a justiça, o caminho da justiça, o caminho da santidade. Haverá, porque Jesus fez o compromisso de aperfeiçoar, limpar, abençoar, tirar o que era ruim, o que estava errado no coração e nas almas das pessoas para purificar elas. Então o Senhor vai conseguir. E aqui em Romanos 1, no 21, não, Romanos 1:17, fala... Nesta carta de Romanos, o apóstolo Paulo, ele escreveu para enviar para Roma naquela época. Para enviar para a igreja que estava lá em Roma, para a igreja do Senhor Jesus que estava em Roma. E ele escreveu essa carta para os romanos. Quando ele escreveu essa carta, ele ainda não tinha ido pela primeira vez para Roma, porque ele falava que ele tinha o desejo de ir para Roma. Quando ele escreveu essa carta, no entanto, ele não tinha ido ainda. Então, no 16, ele fala: visto que não me envergonho do evangelho, fala o apóstolo Paulo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quer dizer, daqueles que faziam a lei de Moisés e aqueles que não faziam a lei de Moisés. Fala que o evangelho era poder de Deus e salvação para todos eles que acreditassem. E no 17 fala: porque no evangelho de Cristo Jesus, o verdadeiro evangelho,
A justiça de Deus se revela de fé, em fé, não pela lei de Moisés. Eu adicionaria. Diz, como está escrito. Está escrito no livro de Abacuque 2:4. Ele era um profeta antigo. Abacuque 2:4 está escrito também pela revelação de Deus. E ele dizia, mas aquele que faz a justiça viverá pela fé. Não pela lei de Moisés. Ele não fala, pela lei de Moisés viverá. Mas pela fé, que é o Evangelho de Cristo, viverá eternamente. Porque aqui fala da vida eterna. Não fala da vida física do ser humano. É da vida eterna. Então, é isso que fala. Porque no Evangelho, eu volto a dizer, a justiça de Deus se revela de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Se revela a justiça de Deus pela fé no Evangelho de Cristo. Ouvindo o Evangelho de Cristo, acreditando no Senhor Jesus como o Filho de Deus e o único caminho que leva para a vida eterna, e em fé, porque daí para frente a nossa fé começa a crescer no Senhor e nós vamos confiar plenamente no Senhor. E diz que o justo, aquele que faz a justiça, viverá eternamente. Por causa, o que significa faz a justiça, ou o que significa justo, que não faz pecado, que não peca. É isso. E desse jeito agora nós vamos ler em Romanos 9. Vamos passar agora para Romanos 9. Para conseguir agora entender o capítulo 9 de Romanos, nós vamos ler do 30 até o 33. Em Romanos 9, 30 ao 33, para conseguir entender esse capítulo, nós tínhamos que antes termos lido aquilo da justiça. E diz aqui em Romanos, no capítulo 10, no capítulo 9, verso 30, fala: Que, pois, diremos? Aqui é o apóstolo Paulo falando, não é? Que, pois, diremos? Que os gentios, quando ele fala dos gentios, eu ensino para as pessoas recentes, quando fala dos gentios, ele fala de toda a humanidade, todas as pessoas que não faziam parte dos judeus, dos que faziam a lei de Moisés. Naquela época antiga, na época de Paulo, tinha-se a lei de Moisés, ela estava vigente ainda porque eles não acreditaram no Senhor Jesus, então eles continuaram na corrente filosófica deles, e então eles se chamavam os judeus que praticavam a lei de Moisés. Então, naquele tempo, o Senhor deu a autorização para os apóstolos pregarem a fé e o evangelho para todas as pessoas, o mundo todo, todas as nações. E aquele restante de nações, eles chamam de gentios. Naquele tempo, os europeus eram gentios, os asiáticos, os africanos eram gentios, aqueles das ilhas eram gentios, todos eram gentios. E eram os gentios e os judeus. Então, por causa disso aqui, o apóstolo fala: Que, pois, diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça, diz. Porque os gentios, naquele tempo, eles eram idólatras, eles tinham as religiões deles, eles adoravam ídolos, adoravam os mortos, adoravam os demônios, adoravam o sol, a lua, as estrelas, os signos do zodíaco, eles tinham agouros e superstições. Bem, eles adoravam madeiras, o sol, a lua, o mar, adoravam as árvores, os lagos, os animais, tudo aquilo eram os deuses das nações naquela época. E eles não buscavam a justiça, eles não ligavam para isso, porque eles nunca tinham ouvido falar da vida eterna. Eles só viviam a vida física, material. Eles não se interessavam em pensar o que aconteceria no mais além, depois da morte, depois da vida. Então fala: Que, pois, diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Quer dizer, a justiça que vem pela fé. Então eu vou mudar um pouco as palavras para vocês entenderem um pouquinho melhor.
Fala que, pois diremos que os gentios que não buscavam a justiça, quer dizer, que Deus não tinha considerado eles naquele nível de justiça porque eles estavam pecando e eram idólatras. Fala, alcançaram a justiça porque eles agora acreditaram no Evangelho de Cristo. Tem muitos que acreditaram. Naquela época que Paulo pregava, tinha milhares de pessoas que já tinham acreditado no Evangelho do Senhor Jesus. E por causa disso, fala que já aqueles gentios tinham alcançado a justiça. Fala aqui, quer dizer, a justiça que vem pela fé ou por terem ouvido o Evangelho de Cristo. Essa fé é acreditar em Cristo como Filho de Deus, como Messias, o Salvador. É essa fé. E fazer a vontade do Senhor, cumprir os mandamentos dele. É isso que se chama fé. Então, essa palavra fé pode significar, num contexto, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E em outro contexto, pode significar que aquela fé era ouvir falar de Deus e ter acreditado e ficar obedecendo o Senhor. É isso também a fé. Então, fala que os gentios, eles não se interessavam pela justiça, mas eles alcançaram a justiça depois por eles terem acreditado em Cristo e deixar de pecar, deixar de ser idólatras, porque eles começaram a adorar um Deus em espírito e em verdade. E no 31, mas Israel, que buscava a lei, fala aqui, mas Israel, que eram aqueles que faziam a lei de Moisés, que buscava a lei da justiça, não a alcançou. E realmente, Israel, ela não alcançou. Eles não alcançaram a justiça, porque diz que todos eles pecaram e que não tinha nenhum que estivesse fazendo a vontade de Deus. Então, por causa disso, Deus tirou aquela lei, anulou ela na cruz do Calvário com Cristo Jesus. E no 32, por quê? Então aqui fala, por quê? Aqui, Israel, que buscava a lei da justiça, não a alcançou. Por quê? Porque não a buscavam pela fé. Não por eles terem acreditado no Senhor, ouvido o Senhor e acreditado em Deus e feito a vontade de Deus. Não. Eles faziam só as obras da lei escrita. Eles se limitavam só a ouvir a lei que estava escrita. Não faz isso, não faz o outro, não trabalhe no sábado, não come carne de porco, não bebe isso aí. Todas aquelas coisas físicas. Fala que eles só se pautavam pela lei escrita. Então, eles tropeçaram naquela lei, porque aquela lei que estava escrita tinha uma pedra de tropeço que nenhum deles percebeu que tinha uma pedra de tropeço na lei deles que estava escrita. E tinha uma pedra de tropeço onde Moisés lembrou para o povo e falou, vocês têm que cumprir todos os mandamentos de Deus. Se vocês não cumprirem os mandamentos de Deus, vocês não vão ter a vida eterna. Moisés disse isso para eles quando ele já estava se despedindo, porque ele já ia morrer. E ele lembrou para eles e falou, se vocês quiserem ter a vida eterna, vocês vão ter que cumprir todos os requisitos da lei. E esse verso, essa frase que Moisés deu para eles foi uma pedra de tropeço para eles, porque como eles não conseguiram cumprir aquilo, eles pecaram. E só com um pecado já fala que faltando até uma vírgula, um acento da lei que eles não tivessem feito, fala que já estava incompleto, que eles já tinham falhado. Então ninguém obedeceu, todos eles falharam com Deus. Então, por causa disso, Deus disse que não tinha justiça no meio deles. Então, a justiça veio pela outra corrente de pensamento, o nosso Senhor Jesus e o Evangelho dele. Então, aqui fala que eles tropeçaram naquela pedra de tropeço, porque na lei de Moisés, Deus disse também, no 33, eis que ponho em Sião
uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que crê nela, naquela pedra, não será envergonhado. E em outro verso fala, mas aquele que não acreditar e cair nessa pedra, ou a pedra cair nele, fala que será destruído e quebrantado. Aquela pedra é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, esse verso 33 fala que eis que ponho em Sião, e Sião é a igreja, todos os crentes, homens e mulheres de todas as nações que se convertem para o evangelho do Senhor, eles são Sião, ou a Jerusalém celestial. E diz, ponho essa pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, que é a mesma coisa, para o quê? Para que eles tropecem na palavra. E aconteceu realmente, eles não acreditaram e acabaram tropeçando. Nós falamos da antiguidade. Então, se hoje qualquer homem ou mulher no mundo não segue os passos do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, então com certeza terá aqui a sua pedra de tropeço e a rocha que faz ele ou ela cair até o dia de hoje. E no capítulo 10, nós vamos ler do 1 ao 21. Do 1 ao 21 diz, irmãos, o desejo de meu coração, porque é que no capítulo 10 continua o assunto da justiça daquilo que nós viemos falando. E fala, irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus por Israel são para a salvação. Fala que Paulo orava muito para Deus e pedia pelos judeus, por Israel. Fala, porque eu lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com um perfeito entendimento, com aquele entendimento da doutrina. Fala, eles têm zelo, eles são muito zelosos das coisas de Deus. Eles se esforçam para cumprir e dar o dízimo da menta, do coentro, bem, das sementes mais pequenas que eles tinham lá, as menores. Aquele zelo levou eles até esses extremos de dizer, não, é que nós estamos cumprindo exatamente tudo e temos que lavar as mãos não sei quantas vezes no dia e toda vez que formos tocar nos alimentos temos que lavar as mãos, tentando cumprir, não é? Ao máximo, segundo eles diziam. Mas não era conforme, segundo a doutrina, a sabedoria, o entendimento, a inteligência de Deus, mas aquilo virou um fanatismo. Então fala, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com perfeito entendimento, o entendimento de Deus, a verdade de Deus, o caminho de Deus, a realidade, a lógica. Eles não tinham entendimento, não tinham ciência. O 3, porquanto ignorando a justiça de Deus, quer dizer, aqui falando do povo de Israel naquela época, dos seguidores da lei de Moisés naquele tempo, ignorando a justiça de Deus que já estava lá se manifestando no evangelho do nosso Senhor Jesus e procurando estabelecer a sua própria. Então eles ignoravam a justiça de Deus e eles tentavam, cumprindo as coisas de Moisés, não comer pão com fermento, não fazer isso e aquilo. Então fala que eles achavam que com aquilo eles estavam estabelecendo uma justiça do jeito deles. Uma justiça do jeito deles, mas Deus não ia considerar ela desse jeito. Diz, porque não se sujeitaram à justiça de Deus. Vocês veem? Olhem esse verso 3. Ignorando as coisas de Deus, eles procuraram fazer as suas coisas próprias, desconhecendo e sem se sujeitarem às coisas de Deus. No 4, porque o fim da lei de Moisés é Cristo Jesus. O fim da lei de Moisés é Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, para a justiça de todo aquele que crê. Então, já, essa corrente da justiça é aquilo que Deus vai olhar, Ele está olhando nos seres humanos, homens e mulheres. Não se esqueçam que tem que seguir o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus para que Deus conte você, impute você como justiça e coloque você dentro da justiça. E qual é o verdadeiro evangelho de Cristo? Falar só, eu acredito em Cristo? Não. Temos que ser ouvidores, fazedores, fazer o evangelho. Temos que
deixar de pecar e também receber e viver no meio da manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo e os dons maravilhosos dele. Temos que ter os dons, temos que ter o dom de visão, de profecia, de sonhos, o dom de discernimento, de expulsar demônios, o dom de interpretar as línguas e de falar elas, o dom de curas, de milagres, de prodígios. Esses dons, aquela vivência do Espírito Santo, nós temos todos que ter ela, os homens e as mulheres que fazem a justiça. E quando vivamos isso aí, Deus ajuda as pessoas a não pecarem. Então, falam, eles estão dentro da justiça. Então, fala aqui no verso 5. Fala, pois Moisés descreve assim a justiça que é pela lei. O homem que fizer essas coisas viverá. Então, Moisés... Aí ele colocou a pedra de tropeço, como eu disse para vocês antes, que está em Levítico 18:5, para vocês lerem depois, e descreve assim a justiça que é pela lei de Moisés. Fala, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Viverá eternamente. Foi essa justiça que Moisés deixou para eles, mas como todos eles pecaram e nenhum deles fizeram a vontade de Deus, então tudo ficou nulo. Todos ficaram de fora e não teve justiça. Então, pela lei, não tem justiça, é só pelo Evangelho de Cristo. E diz no verso 8, o que diz a Escritura? Diz que a palavra de Deus está... Não, melhor desde o 6, fala, mas a justiça que procede da fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos, era como para rejeitar o Senhor. Então, quem vai descer do céu ou subir ao céu para trazer para nós a verdadeira justiça, o verdadeiro caminho que precisamos para procurar a Deus? Ele falava que ninguém podia falar isso, ninguém poderia afastar nem rejeitar o Senhor Jesus, porque Ele é a verdade, o caminho da verdade. Se alguém quiser se justificar pensando, eu preciso procurar outro meio de salvação, outro meio de justiça, outro meio de vida eterna, porque eu não quero acreditar em Cristo, então tá errado, tá muito errado. Então, por causa disso, Ele deu esse exemplo de falar... Quem vai descer do céu ou ascender para trazer a verdade de Deus, porque fala que a verdade de Deus está tão perto de nós, tão próxima, fala no verso 8, mas que diz a Escritura? A palavra está junto de ti, em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, fala que ela está tão próxima de nós e ninguém pode se justificar dizendo que ou perguntando onde que está o caminho para ir à vida eterna, para chegar na vida eterna. As pessoas poderiam dizer, tem milhares de religiões. E as pessoas poderiam dizer, mas tá, qual religião eu escolho para chegar na vida eterna? Você vai ir no caminho da religião que tiver o verdadeiro evangelho de Cristo e você acha aqui escrito na Bíblia. E quando você ler a Bíblia com todo o seu coração, desejando agradar a Deus e achar a verdade, Deus vai te revelar isso aí. Depois, tem que acreditar no verdadeiro evangelho de Cristo, sendo ele o verdadeiro Filho de Deus, Deus mesmo, porque se você acreditar em Cristo só como um profeta, aí você também está errado. Se você vai acreditar em Cristo como um homem normal, você está enganado. Se você dizer que Jesus foi um enviado de Deus, mas ele não é Deus, você está errado. Você tem que acreditar e aceitar que Cristo é o próprio Deus. E Deus, pegando carne, pegando um corpo, ele se fez humano e esteve com os homens. E aquele corpo que ele pegou, ele chamou de Jesus de Nazaré. Mas ele foi Deus desde o começo, e ele era o Verbo, e por ele foi feito o universo. Então, Deus conosco, quando ele disse, uma virgem terá um filho, e o nome dele será Emanuel, que no idioma grego significa Deus conosco. Ele não disse, será Jesus conosco, ele disse Deus conosco.
Se o Senhor Jesus não fosse Deus, o Pai não falaria dele aquele nome de Deus, porque então o próprio Pai estaria mentindo ou blasfemando. Não, né? Ele sabia o que ele estava fazendo, nosso Deus sabia. Então, nosso Deus se fez humano e fez que um homem estivesse trabalhando e ele chama ele do Filho do Homem. Mas nas profecias, pelos profetas que ele deu, ele disse Deus conosco e disse, e todos serão ensinados por Deus. E quem foi que esteve na terra? O Senhor Jesus. E ele ensinou a doutrina, ensinou o evangelho verdadeiro. Então, se você diz que você é cristão, que você acredita, você tem que acreditar que Cristo é o próprio Deus. Que ele trabalha aqui como Filho de Deus, ele trabalha como Senhor Jesus, mas ele é Deus. E ele é o único caminho que leva para a vida eterna. E quando nós acreditamos nele, ele nos liberta, nos tira o pecado, nos perdoa e tira de nós a vontade de pecar. E depois ele começa a nos dar os dons espirituais e o Espírito Santo começa a se manifestar nas nossas vidas. E Deus começa a dar na congregação profetas, apóstolos, mestres, evangelistas e o dom da profecia começa a se ativar nos crentes, os dons espirituais, as curas, os milagres. E esse é o caminho para vocês não errarem. São os sinais do verdadeiro caminho. Então, você que fala tanto, tem tantas religiões, qual que eu escolho? Eu falo para você qual é a religião verdadeira. Então, você tem que ser sincero, desejar a vida eterna e Deus vai te ajudar e vai te colocar no lugar verdadeiro e no caminho que é, o caminho certo. É isso o que Deus quer também, levar vocês para o caminho da justiça, para aquela justiça, porque Ele é quem justifica, é Deus. Então aqui o que fala? O que diz aqui no verso 9? Fala o apóstolo Paulo que se com tua boca confessares. Quando ele fala no verso 8, a palavra está junto de ti, ele quis dizer, Deus está tão próximo de vocês, com a palavra, com o evangelho, com a pregação e a doutrina. E diz, e se com tua boca confessares, no verso 9, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Mas esse verso aqui não é só dizer, quando eu vou numa congregação, alguém vai numa congregação e alguém fala, quantos querem aceitar Jesus como seu Salvador? E as pessoas falam, eu aceito Jesus como meu Salvador. Então vem aqui na frente, as pessoas falam, levanta a mão e eles falam, eu aceito Cristo como meu Salvador e pronto, perfeito. Então o pregador fala para eles, aquele que estiver na frente, fala, você já é salvo. Isso aí é uma ousadia, uma mentira e um engano. Porque não é desse jeito. Confessar a Cristo como Salvador e o Senhor não é só de boca, não é de falar. Não é de eu ir no mundo caminhando por todos os lugares e ficar com um cartaz na frente e falar, eu sou cristão, eu acredito em Cristo. Eu acredito em Cristo, então eu sou salvo, eu sou cristã. E pronto, e todos podem ler o cartaz que eu tenho aqui na frente. Não, isso aí não é de falar, é de coração, é de fazer. Então, eu não preciso publicar. Eu não preciso ir numa congregação onde o pregador falar para mim quem quer aceitar Cristo como meu Salvador e eu falo, eu aceito. Não. É a minha vida, os meus frutos, o meu testemunho que faz isso acontecer. Eu tenho que ter bons frutos e bom testemunho para as pessoas falarem, olha, ela aí é uma verdadeira cristã. Esse aí é um verdadeiro cristão. Olhe para o testemunho dele. Que pessoa tão maravilhosa, tão justa, tão reta. Ela imputa a justiça como tem que ser feito, ela não xinga as pessoas, ela é generosa, ela não é vingativa, ela não tem rancor, ela não quer fazer maldade para alguém. Essa aqui não faz adultério nem fornicação. É uma pessoa que respeita o seu próximo, é responsável. Olha a responsabilidade que ele tem na empresa que ele trabalha. Ele cumpre com todos os deveres dele. É um verdadeiro cristão. Essa aí é uma verdadeira cristã. Então, não se precisa ficar falando
o tempo todo eu sou cristão, porque os meus atos vão identificar quem eu sou, as minhas ações, os meus atos vão mostrar para as pessoas quem eu sou. Aqui não precisamos falar com a boca, fala com a tua boca, sim, nós acreditamos em Cristo Jesus, porque eu falo neste momento e eu estou ensinando a doutrina, ensino o caminho do Evangelho do Senhor, mas além de confessar com a nossa boca, é também com o coração. Vamos lembrar que o Senhor Jesus falou da abundância do coração, fala a boca, do que tiver no coração. Então, se no meu coração tem Deus, então eu preciso mostrar tudo que tiver aqui no meu coração pela minha boca, falando Deus é justo, Deus é veraz, e falar para as pessoas com sinceridade, falar para as pessoas com a verdade, sem ser hipócritas, sem ter ambição, nem ter egoísmo, tantas coisas que podem acontecer na vida das pessoas que machucam os outros. Então aqui, confessa que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Deus, e tenha Ele no seu coração e viva os frutos do arrependimento, sendo filho de Deus ou filha de Deus. E aqui no verso 10 fala, visto que com o coração se crê, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca também se confessa para a salvação. Então, perguntam para você, você tem qual religião? Qual é a sua religião? Ah, não, a minha religião é que eu acredito no verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu acredito em Cristo sendo o único caminho que leva para a vida eterna. É isso no que eu acredito. Eu não preciso ficar publicando, fazendo posts e publicações o dia todo e ficar falando toda hora, mas só no momento quando eu precisar realmente falar de Deus ou me identificar, eu faço isso. Eu acredito em Cristo, sendo o Filho de Deus, sendo o único caminho que leva para a vida eterna. Eu gosto de ler a Bíblia porque eu sou praticante da Bíblia, eu faço a Bíblia, é isso. Então eu confesso desse jeito, Senhor, porque alguém perguntou para mim, o que eu sou, o que eu faço. E diz aqui no verso 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será envergonhado, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, que é rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse aqui é outro verso que as pessoas entenderam de um jeito errado e elas fazem de uma forma irracional. Elas não fazem as coisas com sabedoria, com inteligência e falam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, tem milhares de religiões e todos eles se chamam de cristãos, não é? Todos eles acreditam em Cristo, segundo eles. Então, nessas milhares de religiões, a pessoa fala, não, mas é que eu já sou salva porque eu acredito em Cristo e eu sou cristã. Eu sou cristã de tal igreja, de tal denominação. Enfim. E eu sou salva porque a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas você está errado. Porque para que isso aqui seja cumprido em você, de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, você tem que primeiro ouvir o verdadeiro Evangelho. Ouvir que temos que deixar de pecar. Temos que acreditar no Senhor Jesus, sendo Deus também. Deixar de pecar. E também, você tem que ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Porque se falam para você que o Espírito Santo e você fala, não, mas eu não acredito naquilo do Espírito Santo, eu não acredito na profecia. Isso aí é mentira, era para a antiguidade, era para a época antiga, os dons espirituais e a profecia era na antiguidade, hoje não. Hoje Deus não tem a capacidade de falar. O poder de Deus acabou para ele conseguir falar. Ele não fala hoje. Por quê?
é que o homem é tão mais inteligente e poderoso do que Deus, então Deus acabou perdendo a capacidade de falar como antes, então ele não fala mais antes. Isso foi na antiguidade. Mas vocês sabem por que eles falam isso? Eles estão se justificando porque como eles não têm a manifestação do Espírito de Deus, a manifestação do Espírito Santo, os dons, a profecia, eles não falam em línguas, eles não têm discernimento, eles não têm os dons para fazer milagres, curas. Como eles não têm isso aí, eles se justificam, se dão desculpas falando que isso aí é para a antiguidade. Mas se um de vocês que fica se desculpando desse jeito e fala que é só na antiguidade, se você fosse sincero e fala, Senhor, mas será que isso realmente existe hoje? Porque ensinaram para mim, o meu pastor ensinou para mim que isso aí não existe, mas Senhor, se isso for verdade, por que você não dá uma experiência para mim, para que eu possa compreender e entender? Porque eu quero te agradar, eu quero te amar, eu quero fazer a tua vontade. E se você o faz com sinceridade, com certeza Deus vai te dar uma experiência espiritual. Então, não é isso de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aí é mentira. Você tem que cumprir muitos requisitos, porque aqui na Bíblia, em Tiago, diz que os demônios também acreditam em Cristo e eles tremem. Os demônios também acreditam e tremem. Então, os demônios também são salvos? Seria a pergunta, não é? Então, para vocês perceberem que esse verso aqui, que fala todo aquele que invocar o nome do Senhor, na verdade, diz ao respeito de muitos mandamentos e requisitos para que possa esse verso se cumprir na nossa vida. Para ser salvo, temos que perseverar até o final da nossa vida sem pecar. E ter os dons espirituais e termos desfrutado de todas as vivências, as experiências com aquele Deus vivo. É isso que temos que fazer primeiro para conseguir que esse verso seja cumprido. Vamos continuar no verso 14, diz, como, pois, invocarão? Mas aqui no verso 13, quando Paulo fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, segundo Joel 2,32, não é? Paulo diz, e como vocês vão invocar o nome do Senhor se vocês não acreditaram nele? Como vocês vão invocar Cristo se vocês não acreditaram nele? E como crerão em Cristo se vocês não ouviram falar dele? E como vocês vão ouvir se não há quem lhes pregue? Era a pergunta que o apóstolo fazia. Que pergunta tão lógica, não é? Ele diz para eles, mas como vocês vão invocar se vocês não acreditaram em Cristo? Como vocês vão invocar? Como vocês vão acreditar nele se vocês nunca ouviram ele se manifestar, ele existir de verdade? Então, eu faço a mesma pergunta para aqueles que duvidam da profecia e dos dons. Como você vai acreditar na profecia se você nunca ouviu ela, nunca teve a experiência? E como você vai ouvir ela se na igreja, na congregação onde você está, eles não praticam isso, não procuram aquilo? Como eles não fazem isso, Deus não se manifesta, porque vocês não têm sinceridade, mas só têm hipocrisia, materialismo. Então, como vocês vão acreditar nos dons espirituais? Então, na verdade, eu convido vocês a se congregarem no lugar onde realmente se acredita em Deus, para vocês terem experiências com os dons espirituais. E eu poderia falar para vocês a mesma coisa que Paulo diz aqui. Como vocês vão acreditar se não ouviram? E como vocês vão ouvir sem ter quem pregue para vocês, quem ensine para vocês? Mas hoje nós estamos aqui para ensinar para vocês, aqueles que ainda não viveram aquelas experiências maravilhosas de viver na justiça de Deus, na justiça e ser retos sem pecado. Deus nos justificando, Deus falando para nós, você é justo, justa, entra aqui, né, na minha igreja, que é o caminho da justiça, onde se faz o que é bom, o que é reto. Então diz aqui, o apóstolo diz, e como pregarão se não forem enviados? É que para conseguir pregar, tem que ser enviados por Deus. Então diz, para que uma pessoa possa pregar o evangelho do Senhor, ela tem que ser enviada por Deus. Mas hoje as igrejas não acham que é assim. Elas acham que é só você fazer um curso num instituto, numa instituição online, EAD ou presencial, como for. Você faz aquele curso e fazem uma formatura e você se forma de apóstolo.
se forma de profeta porque você fez as 50 horas de aula que tinha que fazer. Então, agora você se formou como profeta, você se formou como apóstolo, como evangelista, você se formou como pastor. São esses os títulos que as pessoas dão para eles. Mas aqui não fala isso, aqui fala: como pregarão se não forem enviados? É Deus. É Deus quem dá aquela formação, aqueles títulos, não o homem. Não é o homem. Nós estamos falando do campo da justiça. Porque se você anseia e deseja pertencer e ser daqueles que estão no meio daquela justiça, você tem que passar por todos esses conhecimentos e esses passos primeiro. Ouvir, acreditar, fazer, agir, para que possam chamar você de justo. Vem. Todos aqui na justiça de Deus, podem entrar para desfrutar da justiça de Deus, porque vocês já estão fazendo ela nas suas vidas. Então, fala: e como pregarão se não forem enviados? No verso 15, como está escrito na Bíblia, em Isaías 52:7, fala: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Deus enviou evangelizar a doutrina, ensinar a doutrina do reino, do evangelho, a doutrina da justiça, que é pela fé. Diz: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? Fala em Isaías 53:1, Senhor, quem creu em nossa pregação? Quem creu no nosso anúncio? Ninguém, Senhor. E os apóstolos falavam a mesma coisa: Senhor, ninguém quer acreditar naquilo que nós estamos pregando. O próprio Senhor Jesus, eu imagino, deve ter falado para o Pai: Pai, eu estou pregando o reino dos céus, mas os judeus não querem me ouvir. O meu povo, os habitantes de Jerusalém, eles não querem me ouvir, não querem aceitar. E o Pai falou: vocês têm que continuar pregando, mesmo eles acreditando ou não, aceitando ou não, ouvindo ou deixando de ouvir. Preguem para eles, cumpram vocês e eu farei o restante. Então nós hoje também, nós pregamos e falamos e ensinamos. E quem tiver o coração disposto vai abraçar isso aqui e vai ter a vida eterna e vai ter essa paz, essa justiça que Deus dá. E fala aqui no verso 16, diz: mas nem todos obedeceram. Senhor, quem creu na nossa pregação? E no 17, de modo que a fé vem do ouvir. A fé vem do ouvir da palavra verdadeira de Deus e ouvir a palavra do evangelho da fé, a justiça, que é pela fé, que vem pela fé, e diz: o justo pela fé viverá eternamente, pela fé que ele tem no evangelho verdadeiro de Cristo. E diz aqui, ele cita um Salmo 19:4 que diz: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles, dos pregadores, dos apóstolos, daqueles que pregam as boas novas e suas palavras até as regiões mais distantes. Além disso, digo: Israel não soube. Primeiramente, Moisés disse: eu vos provocarei ciúmes com um povo que não é povo, com um povo insensato provocarei em vós a ira. Isso aqui se cumpriu porque Moisés disse isso em Deuteronômio 32:21, que ele provocaria o povo em ciúmes com um povo que não era o povo, porque eles eram gentios. Quer dizer, todos nós de outras nações que estamos acreditando e fazendo a vontade do Senhor, então eles acabaram sendo provocados em ciúmes desde quando? Desde faz mais de 2000 anos, quando o Senhor Jesus começou a pregar o evangelho dele. E diz que Isaías também disse: fui achado pelos que não me buscavam. Isso aqui é uma profecia referindo-se ao Senhor Jesus, que fica em Isaías 65:1 e fala: fui achado pelos que não me buscavam. O Senhor Jesus falando aqui: aos que por mim não perguntavam me manifestarei. Mas a respeito de Israel disse: todo o dia estendi minhas mãos a um povo desobediente e contraditor. Bem, aqui fala já do povo de Israel, ou o povo judeu, na época da antiguidade, e diz: todo o dia estendi minhas mãos a um povo desobediente e contraditor que não quis aceitar, não quis acreditar, não quis ficar vivendo e desfrutando
daquele país formoso, ou aquela igreja formosa, onde se faz a justiça de Deus. A justiça é fazer o justo, o bom, o reto, o perfeito, o santo, não pecar, obedecer a Deus. Então, é essa justiça. E é essa justiça que nós sempre achamos que o homem e a mulher de Deus que fazem a justiça, eles são os filhos de Deus. Eles são os herdeiros da vida eterna. Eles são os servos do nosso Senhor Jesus. Os homens e as mulheres que fazem a justiça, que é viver em santidade, não praticar nenhum pecado. Eles são os que Deus chamou para serem reis e sacerdotes do Deus Altíssimo. Vocês querem participar disso? Vocês querem entrar nesse povo? Nessa igreja? Nesse templo espiritual? Nessa igreja espiritual feita por milhares de corações de homens e de mulheres que fazem a justiça de Deus? Se vocês quiserem fazer parte disso, então Deus vai justificar vocês e Deus vai falar para vocês: vem. Benditos do meu Pai, o Senhor poderia dizer, o Senhor Jesus diria: venham, benditos do meu Pai, desfrutar das moradas celestiais, desfrutar da paz, da felicidade que Deus dá para os meus convertidos, para aqueles que procuram de mim. Venham, porque eu vou dar para vocês abundância. Vou dar muito pão, muita água, muita felicidade. É isso que o nosso Senhor Jesus diz. É o convite que Ele faz para todos. Então, você não fique desanimado. Você não se sinta triste, amargurado. Você não se sinta deprimido. Você confie em Deus. Peça para Ele. E Ele vai ajudar você. Ele vai libertar vocês. E Ele vai fazer vocês entrarem nessa cidade espiritual, na justiça de Deus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Vamos orar para o nosso Pai. Bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tem muitas bênçãos. Há muitas bênçãos. Há muito compromisso também nos corações de alguns. Tem muitos compromissos. Há muitos que estão se comprometendo comigo. E eu estou vendo vocês, e eu estou ouvindo vocês, e estou escutando vocês. E eu vou abençoar vocês. E eu vou libertá-los. E eu tenho vocês afastados para o meu reino. Se convirtam, meus filhos, continuem em frente. Não fiquem angustiados, porque eu vou dar para vocês a felicidade, a paz, a liberdade. Não fiquem angustiados, porque vocês não estão sozinhos. Eu estou com todos vocês. Eu tenho ouvido o clamor de vocês, as orações que vocês têm feito. Eu tenho ouvido também as palavras teimosas dos rebeldes, dos nécios. Eu tenho ouvido tudo aquilo. E eu tenho inclinado meu ouvido para considerar as suas aflições, as suas tristezas, os seus lamentos. A falta de comida, de dinheiro, de paz, a falta de felicidade. A falta de compreensão e amor e carinho. Tudo isso eu tenho considerado, tudo aquilo eu estou considerando em vocês, em muitos de vocês. E eu falo para vocês, filhos e filhas, e também falo para aqueles que estão dispondo o seu coração para as minhas coisas, que continuem me seguindo, perseverem e não fiquem quietos.
Cada um tem que perseverar e continuar em frente e não desanimar, não se desanimar, não se angustiar. Porque também eu estou vendo o pecado de muitos. Também estou chateado por muitos terem pecado e terem falhado comigo. Aqueles que têm entristecido seus corações, aqueles que sentem que estão morrendo, outros desejam morrer. Mas não são corajosos, não são fortes para estarem firmes os seus pés e conseguirem resistir o dia ruim, o momento difícil. Vocês têm que ser fortes e valentes, vocês têm que endireitar suas vidas espirituais, vocês têm que se corrigir. Parem de gritar, de ter hipocrisias e mentiras e de trair, porque eu estou olhando tudo. As traições de muitos, a gritaria, as brigas, a zombaria, eu estou olhando tudo. Alguns eu tenho limpado, eu tenho tirado todas aquelas coisas, e outros eu vou castigar por ter agido desse jeito. Mas cada um tem que dispor o coração, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Não vai faltar nada para vocês, nada vai fazer falta para vocês, porque eu vou dar tudo, eu vou providenciar tudo que vocês precisarem. Eu estarei mudando corações, mudando eles e fazendo eles corações novos, limpos. Tirarei a tristeza, o lamento, as angústias, as depressões. Tirarei o orgulho também, a vaidade de muitos. Vou tirar também muitas distrações. Vocês não fiquem angustiados, procurem, leiam a Bíblia e procurem o meu rosto, porque eu estou perto de cada um de vocês, daqueles que fazem o bem e do mal. Eu estou perto, observando, olhando e vendo cada um. Por causa disso, eu quero humildade de coração, simplicidade de coração. E não fiquem se sentindo divididos nas suas famílias, porque eu vou dar amor novamente. Eu vou unir famílias, vou unir casais, porque vocês têm se distanciado. Mas eu vou resolver todos esses problemas, essas dificuldades, eu vou resolver. Vem mudanças positivas, vem bênçãos. Não se preocupem, porque vem bênção e vitória mais pra frente e vai acabar a falta de dinheiro e terão muito benditos do meu Pai. Entendam e continuem em frente nos meus caminhos, porque eu vou dar para vocês a bênção, a felicidade e a vida eterna, e vem muitas mudanças. Tirem de vocês a tristeza, a angústia, o sofrimento, porque em breve virá alegria para todos. Bênçãos virão. Bendito Dios, poderoso Dios, alabado tu nombre, glorificado tu nombre, mi Padre Celestial. Bendito seas para siempre, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, porque eres tan grande y tan misericordioso, Señor. Señor, tu amor es para siempre, es tan grande, nosotros no podemos medir el amor y la misericordia tuya. Solamente sabemos que cuando te clamamos con nuestro corazón, tú estás atento, escuchándonos. Estás atento, mi Señor. Gracias, Señor. Extiende tu mano sanadora en este momento, Padre, a todos los enfermos, a todas las personas, a todos los que están enfermos de diversas enfermedades, de su cuerpo interno, de sus órganos internos y externos, y enfermedades psíquicas también. Quita, Señor, las brujerías, las hechicerías y las maldiciones. Liberta a cada uno y limpia a cada uno, Señor. Yo sé que las personas te hablan a ti, te piden a su manera, pero tú en tu misericordia les contestarás, Señor, y tendrás compasión y les pasarás por alto el que ellos no sepan orar o presentarse delante de ti. Pero tú eres amor y misericordia y los comprenderás. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por escucharnos. Gracias por bendecir a la gente. Bendice a todos, mi Señor. Mira, Señor, que hay personas en todo el mundo. Allá en el otro lado del mundo, Señor, de donde estamos, hay mucha gente que te escucha. Hay mucha gente que te busca, que te clama, que confían en ti. Ellos confían en ti, ellos esperan en ti, mi Señor.
Gracias, Señor, porque tú no nos vas a defraudar. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra y la gloria sea para ti desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Glória ao meu Senhor, gracias a mi Padre. agradecemos o nosso Pai, agradecemos o nosso Deus, no nome do Senhor Jesus, por aquela bênção que o Senhor nos deu hoje, pela sua misericórdia. Muito obrigada para todos vocês, obrigada irmãos, irmãs, e obrigada também para todas as pessoas que assistiram hoje. Vem uma bênção grande para todos vocês, que o meu Deus abençoe vocês, obrigada.